Olá pessoal, muito bem-vindos a Conexões da Carreira Médica. Meu nome é Ricardo Moraes, sou médico cardiologista e diretor médico aqui na AFIA. E tenho a honra hoje de ter com a gente, num evento muito especial, o professor Dr. Arthur Guerra. Obrigado, Ricardo. Obrigado pela honra de estar aqui, sabe? Pelo convite. Obrigado por conhecer um pouquinho mais essa instituição, que eu tinha uma ideia, mas não sabia quão gigante e quão, olhando para a qualidade dos produtos que vocês entregam, ela está preocupada. Mais ainda quando o tema é saúde mental. Estou vendo que isso do botão amarelo, isso de setembro amarelo, de vocês levantarem o tema de saúde mental, não é só uma ação, mas acho que é uma responsabilidade que deve durar por vários meses ou por vários anos. Talvez a AFIA seja a instituição que mais ligação tenha com o tema saúde mental que eu conheço atualmente. Parabéns. Muito obrigado, professor. Para você que não conhece o currículo, eu vou ler aqui o currículo do professor Arthur Guerra. Ele é médico psiquiatra, professor titular da Psicologia Médica e Psiquiatria da Faculdade de Medicina do ABC, cofundador do Caliandra Saúde Mental e que apoia outras empresas, como a AFIA, mas na criação e promoção de ambientes mentalmente saudáveis para se trabalhar. Obrigado novamente, professor. E vamos começar no episódio de hoje discutir sobre as novidades médicas nesse campo da psiquiatria que é tão importante para a gente, tão importante para a AFIA, mas enfatizando alguns pontos de tecnologia, inteligência artificial e a gestão médica. Vamos começar? Doutor Arthur, uma pergunta super interessante que eu acho que abre esse podcast. Por que os médicos frequentemente resistem ao autocuidado em relação à saúde mental? Eu sou médico de um hospital em São Paulo, chamado Hospital Sírio-Libanês. Lá tem um programa, de alguns anos já, chamado Cuidando de Quem Cuida. Cuidando de quem cuida. Quem cuida de você que cuida dos outros. Os médicos vivem numa situação, muito por conta do estresse, da informação excessiva e da cobrança. Se você errar a dose do remédio, você vai matar o paciente. Vai ter um processo atrás de você. O Conselho Regional de Medicina não está brincando em relação a isso. Então, cuidado, hein? Você fica esperto. Existe uma situação onde é tudo muito rápido, muita informação, por isso, uma desculpa para os médicos terem a letra feia, na hora de fazer receita ninguém consegue entender, porque eles precisam escrever muito, né? Existe também uma situação onde o médico, algumas vezes, por ele ter passado por várias especialidades antes de ter o diploma de médico, ele se acha no conhecimento de poder resolver problemas menores. Eu estou com uma febre com uma tosse. A febre, tosse e dor no peito. Febre, tosse, dor no peito. Vamos fazer um raio-x? Vamos ver se tem pneumonia? Vamos ver se tem alguma coisa? Não tenho tempo. Como não tenho tempo, sabe o que fazer? Eu já vou tomar o remédio. Mas quem vai dar o remédio? Eu mesmo. Eu sou médico. Eu me automedico. E quando eu trato de médicos, de cada 4 pacientes novos, um é médico, é uma dificuldade. Porque eles têm um comportamento, às vezes, arrogante. Não é maldoso contra o Dr. Arthur, não é isso, mas arrogante. Já vem sabendo tudo, dando o diagnóstico e dando a conduta já. E muitas vezes se automedicando de forma absolutamente errada. Errado. E quando eu falo, você não pode fazer isso. Não, mas como assim? Não, mas eu sempre fiz. Semana passada atendi um médico, entrou no consultório, tal. Por que você está me procurando? Eu queria saber se o senhor tem um tratamento novo para o autismo. Hã? Um tratamento novo para o autismo. Para quem? Ele falou, para mim. Mas quem disse que você é autista? Eu mesmo. Você já passou com algum outro colega, amigo, né? Não, eu sei que eu sou autista. Então vamos checar aqui. Arthur, por favor, né? Não vai você agora, depois de 13 longos anos, falar que eu não sou autista.
Eu estou vivendo dessa forma há 13 longos anos. Mas se você não for autista, não conte comigo para assinar embaixo, para endossar um diagnóstico que você deu. Eu queria falar, você deu cara de pau, sabe? Você deu, entre aspas, burrão, sabe? Teimoso. Não falei isso, evidentemente, né? Ele não era autista. Ele tinha um outro quadro, semelhante ao autismo, mas muito difícil. Então, para desconstruir essa teimosia, essa arrogância, essa postura meio eu sou bom, eu faço tudo, eu ajudo as pessoas, é muito difícil desconstruir isso. Mais ainda quando ele fica doente. Da minha turma de formados, foram 100 médicos. 46 anos depois, na verdade, 45 anos depois, nós fizemos um aniversário. Fizemos sempre a cada 5 anos, 10 anos, mais 45 anos, nós tínhamos 20 alunos dos 100 que tinham morrido já. 5 por conta de álcool. 3 de suicídio. 2 de câncer. 2 de acidentes, né, automobilísticos. Pessoal jovem, pessoal que morreu antes dos 70 anos. Pessoal que estudou, que podia fazer uma coisa, Ricardo, chamada prevenção. Podia ter evitado isso. Deixaram famílias, deixaram filhos, deixaram uma expectativa, deixaram uma posição na nossa sociedade. Isso não pode acontecer. De que maneira a pandemia assim, alterou a percepção dos médicos sobre as suas próprias necessidades de saúde mental? E como que você avalia assim, esse período para os médicos? A pandemia trouxe 3 fatores importantes. A pandemia trouxe uma situação de que sim, você tem que se desdobrar. Não vai dar para você fazer só o que você fazia antes. É uma situação extrema. As pessoas estão morrendo. Você vai ter que buscar horários, buscar informações. 2, você vai ter que trabalhar em equipe. Não adianta você ser um médico solitário. Você vai ter que trabalhar com outros médicos. Você vai ter que trabalhar com enfermeiro, com psicóloga. Você vai ter que trabalhar com assistente social. 3, você vai ter que cuidar de você para você poder cuidar dos outros. Não adianta eu me expor e de forma heróica querer ajudar os outros se eu não estou me ajudando. Nós achávamos que essa situação iria durar durante a pandemia. Qual é a nossa surpresa de que acabou a pandemia, as coisas continuam iguais. Acabou a pandemia, nós continuamos com pessoas com muitos problemas de saúde mental, pessoas com depressão, com insônia. Se eu perguntar para quem está ouvindo o nosso podcast aqui, é que eu não estou do outro lado vendo, mas quem não tem problemas com sono? Ricardo, a começar por nós dois, né? Quem não tem problemas com sono? Só falta você falar, Ricardo, eu não tenho, aí eu fico numa situação desagradável aqui, mas todos nós temos. Com ansiedade, na pandemia houve uma situação que as pessoas que bebiam só no final de semana começaram a beber também todo dia à noite. As pessoas que bebiam todo dia à noite começaram a beber também durante o almoço. Houve um aumento do consumo de álcool. Isso significa mais alcoolismo? Não, mas que algumas pessoas aumentaram de forma preocupante esse consumo de álcool, houve mesmo, né? Então a pandemia acho que é um alerta. Eu sou formado há 47 anos, eu nunca tinha visto uma pandemia antes, né? Não sei se até quando eu morrer eu vou ver uma outra, mas certamente em algum momento no futuro vai ter uma outra pandemia com outro vírus e nós vamos ter que nos adaptar para tirar soluções bacanas em relação a isso. Excelente. Hein? Qual o papel das lideranças médicas, como você, como eu, trabalha com outros profissionais, né, de saúde, e em criar ambientes de trabalho que priorizam o bem-estar emocional dos profissionais de saúde? Eu acho que é o nosso exemplo. Eu acho que o gatilho que eu vejo é cada um de nós, a partir da liderança superior, de forma como se fosse uma cascata, darmos um exemplo positivo. Não adianta eu, líder, falar para o meu colaborador que está 4 degraus abaixo, falar, olha, você tem que se cuidar. Se eu não me cuidar, não adianta. Segundo, eu tenho que olhar para quem está muito próximo a mim.
no Instituto HC Perdizes, a minha equipe tem 700 pessoas. 692, vai. Eu não conheço todas elas, mas esses 43, 45 que estão próximos a mim, eu conheço. E esses aí eu estou olhando de perto. Esses aí eu estou vendo que faltou. Uma delas faltou. A outra ficou muito triste. A outra começou a perder peso. O outro está muito estressado. Aumentou o consumo de tabaco. Opa! Eu, líder dessa turma grande, eu tenho que chegar próximo a eles. Ah, mas tem o pessoal de RH. Tem, é verdade. Tem a medicina do trabalho. Tem, é verdade. Mas não, sou eu que tenho que arregaçar as mangas e falar, meu querido, minha querida, o que está acontecendo? Não na frente dos outros, sozinho. Eu na minha sala com essa pessoa. Muitas vezes a primeira resposta é, professor, me chama de professor, né? Imagina, não está acontecendo nada. Por que o senhor está preocupado? Eu estou preocupado, meu querido, porque você, no meu lugar, também estaria preocupado. Se eu tivesse na situação que você está, eu acho que você, que é meu assistente, você chegaria para mim e ia falar, professor, o que está acontecendo? Se isso não começar das camadas mais íntimas, mais próximas, as mais ligadas a nós, como é que nós vamos chegar lá embaixo? Então, eu acho que treinar o líder nos diferentes graus, o líder ser uma pessoa que não precisa fazer diagnóstico de saúde mental, o líder não precisa tratar, não é isso, mas ele ficar alerta para o problema de saúde mental e, sobretudo, uma coisa chamada qualidade de vida, volta para medicina e estilo de vida, eu acho que é fundamental. Isso é com tudo, isso é com a roupa que você veste, com o horário, isso é com a alimentação, isso é com o seu sono, isso é com as suas amizades. Acho que cabe a nós influenciarmos dessa forma mais positiva. Bom, começamos um mês super importante, tanto para a África quanto para o senhor, que é o Setembro Amarelo. Considerando a sua experiência, né, como psiquiatra, como professor de psiquiatria, como você avalia o impacto real do Setembro Amarelo nas práticas médicas do Brasil hoje? Setembro Amarelo é uma convenção que existe no mundo todo há vários anos, onde nós aumentamos o índice de conscientização do problema do suicídio. Setembro Amarelo não está ligado a você atender mais pessoas que vão se matar ou que poderiam se matar, não é isso. Mas porque as pessoas não se matam só em setembro, evidentemente, né? As pessoas se matam o ano todo. Setembro Amarelo, ela está ligada a essa situação. Vamos levantar o assunto e vamos desmistificar algumas coisas. Por exemplo, aquela pessoa acho que está querendo se matar. Será que se eu chegar próximo a ela e eu perguntar para ela se ela quer se matar, eu vou estar estimulando ela a se matar? Não, não é verdade. Eu estou abordando, e outra vez, no mesmo modelo como eu falei há um tempinho atrás. Quer dizer, eu estou me aproximando de você, Ricardo, porque eu acho que você está com ideias ruins na sua cabeça. Eu vi você dando as coisas que você mais gosta. Eu vi você se despedindo das pessoas. Eu vi você falando para um outro amigo que a vida não tem mais sentido, que tem um vazio dentro de você. Eu vi você olhando para preço de caixão e enterro. Opa! Tem alguma coisa que está acontecendo aí. Estou fazendo com você o que você faria comigo. Amigo, o que está acontecendo? Vamos abordar isso? Por que eu faço isso? Porque é um problema que muitas vezes ele é tratável. A pessoa às vezes tem essas ideias negativas mesmo, são ideias alarmistas, como a gente fala. Mas faz um tratamento, toma remédio, faz uma terapia, faz esporte, amigos. Religião é uma coisa importante, yoga, meditação, sei lá, um monte de... O que tiver a seu acesso. Vamos tentar enfrentar isso daí juntos? Eu estou com você. Como você estaria comigo se fosse ao contrário. Uma pergunta, eu acho que de ordem prática, doutor Arthur. Assim, quando uma outra pessoa que não está bem, um colega seu, que precisa de ajuda, um colega de trabalho, as pessoas a gente sabe que geralmente não tem tempo, ficam cansadas, de quem está depressivo. Queria que você falasse sobre quando alguém se abre, quando alguém se comporta nesse lugar de escuta,
Qual a tomada de decisão para ajudar essa pessoa do outro lado? Ricardo, na vida, a gente desenvolve papéis. O meu papel, muitas vezes, quando eu acordo e vou para o hospital, vou para a faculdade, é papel de médico ou de professor. À noite, eu chego na minha casa, tenho outro papel, papel de marido, papel de pai. Minha mãe me liga mais à noite. Eu não sou nem médico, ela gostaria que eu fosse médico dela, não pode ser. Eu não sou marido dela, não sou pai dela, eu sou filho dela. Ela me dá bronca como se eu tivesse 14 anos. Você não está bem vestido, sei lá, uma coisa assim. São papéis que a gente desenvolve. Na vida profissional, nós temos o papel de médico, e nós temos amigos, nós temos colegas de trabalho, nós temos vizinhos que moram no mesmo prédio, você sabe o nome, mas você não tem intimidade. Eu só vou falar dos amigos agora. Porque o que é amigo? Amigo é aquela pessoa que você divide um sentimento. Eu quero falar mal da minha esposa. Desculpa, é uma brincadeira, não vou falar mal da minha esposa, porque se ela pegar esse podcast aqui, depois eu apanho em casa. Eu falo isso para o meu amigo. Não vou falar para um familiar, não vou falar para um vizinho, não vou falar para um colaborador. Se você tem essa intimidade com o seu amigo, de você se abrir, é porque ele pode se abrir com você também. Quando esse amigo se abre com você, Ricardo, a coisa mais importante que tem, esquece as outras coisas. Ah, mas eu tinha um compromisso agora, mas eu tinha que fazer um telefonema, tinha que passear com o meu cachorro. Agora eu vou dar uma atenção para o meu amigo. Ele precisa de mim. Essa atenção não é uma atenção milagrosa. Não é que eu vou tirar da cabeça dele essas ideias, mas eu vou ver com ele o que está acontecendo e tentar fazer um encaminhamento o mais cedo possível para que uma outra pessoa... Quando é amigo, você não pode cuidar dessa parte da saúde mental. O que eu me proponho a fazer? Muitas vezes, fiz isso. Eu marco uma consulta com outro colega psiquiatra, eu vou junto com o meu amigo, sento, fico na sala de espera, não entro dentro da consulta e fico esperando ele sair dessa consulta com outro psiquiatra. Esse é papel de amigo. Faço isso com um favor, faço isso como, olha, faço isso porque eu sou assim. Eu aprendi a ser assim. Eu acho que dessa forma a gente cresce e tem um mundo melhor para nós, para os nossos filhos e para os meus netos, os filhos dos meus filhos. Acho que o mundo vai ser melhor se a gente poder ter essa dedicaçãozinha um pouquinho a mais. Ah, mas o tempo é tão difícil, não tenho tempo. Ricardo, o tempo você arruma. O tempo você arruma. O tempo é inelástico, mas você arruma, você tira de uma outra coisa e coloca lá. Doutor Arthur, o senhor explicou sobre o conceito do Setembro Amarelo. Tendo uma visão internacional, tem outras campanhas que também têm esse mesmo impacto na saúde social, de modo geral, para o público? Na medicina, a gente lida com grandes temas, né? Com grandes áreas. Assim. O Brasil é líder em 2 modelos para o mundo todo. Vou dar um exemplo. Primeiro, o tratamento da AIDS. A AIDS, quando apareceu em 1980, 85, nossa, era uma condenação à morte. Hoje não. Hoje a pessoa trata e tem a vida normal. O Brasil tem um modelo de prevenção da AIDS, então, exemplo para o mundo todo. Assim como do tabaco. O Brasil tem uma queda do número de pessoas que fumam cada vez maior. O Brasil tem uma política pública sobre uso de tabaco. Quer dizer, nós não vamos fumar aqui dentro. Nós não vamos fumar nesse prédio. Né? Não vamos fumar se nós formos almoçar, Ricardo. No restaurante não vai ter, nem na área externa você pode fumar. Eu vim de um outro modelo. Eu vim de um modelo onde você podia fumar no avião. Eu tive aula na faculdade de medicina com um professor que fumava, professor de pneumologia. Eu cheguei a entrar em cinema. Durante o filme você podia fumar. E tinha na poltrona da frente um cinzeiro para você apagar. Sei que muita gente vai achar isso um absurdo, né? Mas era uma outra época.
Hoje, se você vê alguém fumando na rua assim, será que tem alguma coisa? Primeiro, você não tem admiração como as pessoas tinham no passado. Você tem um pouco de... Não é pena, mas você fala, puxa vida, ele vai morrer mais cedo. Está associado com câncer de pulmão, sem a menor dúvida, etc. Tal. Qual a nossa preocupação? Os jovens estão fumando mais cigarros eletrônicos, vapes. Estudante de medicina fumando vape. E com um grau de dependência altíssimo, altíssimo. Tem que tratar. Porque imagina só, como é que o médico vai cuidar de alguém se ele, mais uma vez, não dá o exemplo? Se eu falei que o exemplo é a coisa mais importante que tem, se ele não está se cuidando, como é que ele vai cuidar dos outros? A informação ela fica falsa, ela fica frágil, ela não fica convincente. Então, esses dois exemplos, do tabaco e de AIDS, são exemplos aqui onde houve uma escalada gigante e o Brasil é campeão no mundo todo dessas duas situações. Doutor Arthur, então você não vê o uso da tecnologia como uma ameaça para o cuidado do humano na prática clínica? Nós estamos num processo muito inicial ainda, muito inicial, né? Eu vou falar o que vale para a medicina toda e dentro da medicina vale para a saúde mental. O que a inteligência artificial consegue ajudar a gente? Hoje, consegue ajudar a gente mais no diagnóstico. A inteligência artificial consegue pegar aqueles exames, olhar para aquele tipo de biotipo, para aquela pessoa, para aquela situação, ver o estilo de vida dela e consegue falar, olha, nesse cenário, essa pessoa tem esse problema. Ou tem um risco grande de ter esse problema. Para a saúde mental isso é mais fácil ainda. Ou mais fácil não, é mais intenso. Por quê? Porque envolve, outra vez, estresse, envolve taquicardia, envolve problemas de sono, envolve irritabilidade, envolve vida sexual pobre. Então todo mundo precisa ter vida sexual? Não estou falando isso. Mas quando tinha e não tem mais, opa, tem alguma coisa que está acontecendo. Envolve uso de álcool de forma exagerada, algum uso de drogas, falta de esportes, falta de respeito com o próximo. A inteligência artificial consegue pensar alguns pontos de forma um pouco indireta, digamos assim, e ajudar a gente a falar, essa pessoa talvez tenha algum problema. O que a inteligência artificial não consegue fazer ainda é tratar dessa pessoa. Porque o tratamento implica, mais uma vez, num grau de confiança enorme entre o paciente e o médico. A isso nós damos o nome de empatia, inicialmente, essa confiança grande, né? Você vai ter empatia com todos os pacientes? Não. Nem todos os pacientes vão ter empatia com você também. Faz parte, né? Mas como a gente lida com isso? Como é que a gente, mesmo nessas dificuldades, como é que a gente lida com essa questão e tenta minimizar o problema que pode ficar maior e mais forte? Então, acho que a inteligência artificial é uma ferramenta que está aí, não vai diminuir, só vai crescer, mas hoje, vamos colocar aqui talvez para o próximo ano, ainda muito voltada para o diagnóstico. Como é o médico do futuro com inteligência artificial? Eu não tenho nenhum medo da inteligência artificial. O meu medo é eu morrer antes de vê-la crescendo de uma forma mais exuberante. Mas eu acho que ela vem para complementar. Ela vai me ajudar. Ela não vai me prejudicar. E se ela estiver fazendo alguma coisa errada, opa, nós vamos estar olhando de perto. Nós quem? Todo mundo. Os médicos, os familiares, os pacientes. Pisou na bola, ameaçou pisar na bola, lá vem bomba. Prepare-se. O médico do futuro, o médico que entrou na faculdade esse ano, no ano passado, ele vai se formar com outro modelo de medicina, não com o modelo de medicina do século passado que eu me formei. Esse médico do futuro ele vai ter que ter algumas habilidades. Ele vai ter que, número um, ele vai ter que trabalhar em equipe. Ele não vai conseguir sobreviver trabalhando sozinho. Vai ter que trabalhar com uma equipe multidisciplinar, com outros médicos, com enfermeiro, psicólogo, assistente social, no meu caso, nutricionista, personal trainer. Além disso, ele vai ter que administrar essa informação enorme que ele vai receber. Ele vai ter que filtrar isso, vai ter que reservar uma parte do dia
para ele ler, ele poder mergulhar nessas situações. O médico do futuro ele vai ter que ter uma habilidade comercial. Não adianta falar, olha, eu só quero fazer medicina e eu não vou ficar preocupado com a minha sobrevivência. Ele vai sofrer. Então ele vai ter que olhar para essa parte comercial. Só a parte comercial não resolve. Só a parte científica também não. Vai ter que combinar essas situações. Esse é o desafio. Então, eu vejo a inteligência artificial como uma possibilidade de fazer uma integração maior entre essas áreas. Isso tudo acaba na hora que o médico está na frente do paciente. E aí volta para a relação médico-paciente, de confiança absoluta, total. Por favor, eu queria que o senhor tirasse a roupa. O paciente tira a roupa. Por favor, eu queria que o senhor fizesse um exame, que é um exame mais invasivo, assim, assim, assim. O paciente faz o exame. O médico ele tem essa não é poder, mas essa influência muito grande. O que o meu médico pedir para eu fazer, eu vou fazer. Eu não vou discutir com ele. Ele é meu médico. A minha saúde está na mão dele. Eu acho que um desafio que a gente tem em todas as especialidades médicas, mas na psiquiatria também, como é que a gente pode assegurar que essa inteligência artificial que a gente está usando como uma ferramenta possa ser utilizada de maneira ética e eficiente no campo da psiquiatria? Há muitos anos eu tenho uma postura, eu lido muito com pacientes dependentes de álcool e de drogas. Às vezes o paciente fala assim, doutor, você pode confiar em mim? Eu não estou usando nada. Doutor, o senhor confia em mim? Eu não confio. Melhor, vai, eu confio desconfiando. Eu confio com o pé atrás. O senhor não confia em mim? Por quê? O senhor acha que eu estou mentindo? Não, na sua pessoa eu confio. Deixo a minha carteira com você, eu sei que você vai tomar conta da minha carteira. Mas na sua doença eu não confio. Na minha visão, a mesma postura com inteligência artificial. É igual o famoso chat GPT. Funciona. Eu gosto para muitas coisas. Acredito? Não, é um estagiário, né? Nenhum estudante de medicina às vezes responde aquelas coisas. É uma coisa muito simples, né? Tudo que eu recebo, eu faço um filtro e falo, olha, acho que vale a pena ou não vale a pena seguir aqui. Então, eu acho que a inteligência artificial ela vem para acelerar esse processo, mas sempre com uma desconfiança. A responsabilidade final, Ricardo, é do médico. Se a inteligência artificial pedir para sugerir que a gente dê um remédio para aquele paciente, o paciente tomar o remédio e morrer, a inteligência artificial não vai ser punida. Você vai ser punido. Você que deu o remédio, para o Conselho Geral de Medicina, para o familiar, para toda a sua turma de médicos, para a sociedade, para você mesmo, para você mesmo. Fala, eu que dei o remédio. Como? Né? Então, eu acho que vem para ajudar, mas eu confio desconfiando, sabe? Quando você tem criança pequena, às vezes as crianças estão no quarto lá, brincando, etc., tal. Eu vou lá e eu abro a porta. O que foi, papai? Nada, eu estou vendo aqui. Mas você está desconfiado de alguma coisa? Não, estou fazendo o meu papel aqui de pai. Eu tenho que ver isso aqui. Ah, sei. Eu também falo, sei também. Tá? Os papéis são diferentes. Então, a inteligência artificial ela vem para ajudar, mas não vem para ser responsabilizada em cima de diagnósticos, condutas e tratamentos. Professor Arthur, muito nessa discussão que a gente está em inteligência artificial, na aplicabilidade da medicina, a própria AFA lançou agora um guia de prompts de inteligência artificial para o médico. Pensando nisso, qual que seria o prompt ideal que a gente poderia perguntar para o ChatGPT e colocar ali no ChatGPT para uma resposta para um psiquiatra, por exemplo? Deixa eu falar, Ricardo, o que eu já estou usando hoje. Legal. Tá? Eu trabalho muito com pacientes com dependência de álcool. Eu peço para eles usarem um aparelho que vem de Houston, nos Estados Unidos, chamado SoberLink. O que é? Ele faz uma identificação visual, então tem que ter iPhone. Com essa identificação visual, ele tem que soprar num aparelho que faz uma conexão via Bluetooth. Isso é mandado para Houston, como que está a alcoolemia desse paciente.
Se está verde, é porque ele não bebeu álcool. Se está amarelo, é porque ele não fez. Se está vermelho, é porque ele está usando álcool. Olha, sensacional. É duro, né? Porque implica numa situação. E pode ter uma coisa chamada falso negativo? Pode ter. Pode ter falso positivo? Também pode ter. Por isso que a gente repete. Sim. Junto com isso, eu uso uma outra ferramenta que é da OMS, chamado PAOLA. PAOLA é PAHOLA. É uma ferramenta que fala sobre, tem em português, fala sobre os problemas ligados a álcool e drogas, onde essa PAOLA, como se fosse Paula, ela conversa com a pessoa que está tendo dúvidas em relação a isso. Então isso já existe hoje, ainda de forma primária, não é uma coisa assim maravilhosa, mas está acessível para todo mundo. É interessante porque é o uso da tecnologia na prática clínica, né? Utilizando uma ferramenta, e essa é até famosa, né, da Paola, porque é um chatbot humanizado, né, para o paciente poder conversar. Não, sensacional. E chegamos ao fim do nosso podcast de hoje, que teve uma discussão muito rica com o professor Arthur Guerra. Eu gostei muito, espero que vocês. Agradeço novamente ao professor Arthur Guerra por ter aceitado o nosso convite e participar nesse mês tão importante que é o Setembro Amarelo e tão simbólico, tanto para a AFA como para a comunidade médica de um modo geral. Muito obrigado, professor. Ricardo, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Além disso, obrigado por termos tido uma conversa muito agradável. A gente estava conversando, eu sei que é um podcast, mas a gente estava trocando ideias de uma forma assim muito, muito, muito elegante. Eu acho que essa elegância com a preocupação ligada à saúde mental, eu acho que faz a diferença de uma instituição poderosa, grande, como que a AFA. Parabéns mais uma vez. 2 insights muito valiosos que o Dr. Arthur trouxe aqui, né? De ordem prática para o dia a dia do médico. Convido você também a baixar no portal AFA o Guia de Comandos de Inteligência Artificial da AFA.